eu quero trazer uma mensagem ao teu coração chamada Uma Igreja em Todos. Atos 17, do verso 1 ao 9. Nós encontramos aqui o relato do nascimento de mais uma igreja do Novo Testamento. E é importante a gente perceber que Jesus ele consolidou essa história e enviou os discípulos para fazer nascer a sua igreja, para propagar a sua igreja. Quantas igrejas no Novo Testamento, pastor? Além das 7 citadas no livro de Apocalipse, existe a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém e a igreja de Coríntios. E outras igrejas que foram nascendo. E essa igreja em Tessalônica. Aqui estava começando a igreja de Tessalônica. Então Paulo foi enviado a esse lugar com a missão de implantar a cultura do reino, porque a missão da igreja primordial é implantar a cultura do reino. A igreja não está na terra para se mover com a cultura que já existe na terra. A igreja nunca estará num lugar, numa comunidade, numa sociedade, onde ela se move de acordo com a cultura daquele lugar. Aonde a igreja chega, ela precisa impactar. Aonde a igreja está, ela precisa gerar um alvoroço. Aonde a igreja está, ela precisa gerar uma nova cultura, uma nova mentalidade. Essa é a proposta da igreja. E a gente tem dado graças a Deus porque a gente tem vivido isso aqui, a gente tem propagado daqui uma nova mentalidade, a gente tem enviado daqui novos homens, novas mulheres para impactar a sociedade. A igreja é esse lugar. E essa expressão igreja, ela veio da origem da palavra eclésia ou eclesia, de acordo com a sua leitura. E essa palavra, ela significa chamados para fora. A igreja é um ajuntamento de pessoas que são chamadas para impactar a sociedade, para impactar o mundo. Não faz sentido a igreja só olhar para dentro das 4 paredes. A igreja relevante é a igreja que olha além dessas 4 paredes. É uma igreja que enxerga além dessa parede que limita a nossa visão. É uma igreja que sai para fazer algo. E aqui Jesus comissiona a sua igreja a espalhar amor e cuidado em todos os lugares. Por isso a sua última palavra em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho dito, e eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Jesus comissiona a sua igreja a ir espalhar amor e cuidado. Ei, em nome de Jesus, você é enviado pelo Senhor para espalhar amor e cuidado aonde você for. Por isso que nós amamos essa visão de uma igreja para todos, e uma igreja em todos. Nós vivemos essa mensagem aqui. Uma igreja para todos é uma igreja que está aberta para amar pessoas, receber pessoas, tocar em pessoas. Uma igreja em todos é uma igreja que ela está comissionada a ir sem limites, ir sem reservas, ir sem fronteiras. É verdadeiramente uma invasão do reino de Deus na terra. E esse é o nosso destino, não temos mais como retroceder. Uma vez que você diz sim à igreja, você não pode mais retroceder. É o seu destino agora. Não tem mais a ver com o seu passado, agora tem a ver com o seu futuro. Amém? E aí nós somos enviados pelo Senhor e dominados pelo poder do Espírito Santo para falar do reino de Deus e para implantar o reino de Deus na terra. É verdadeiramente um caminho sem volta. E esse é o envio de Jesus. E quando nós possuímos essa consciência, querida, a igreja, ela se torna apaixonante para nós e para as pessoas. Quando nós temos essa consciência, a igreja se torna algo relevante para a nossa vida. A igreja se torna algo envolvente, porque a gente se envolve. A igreja se torna algo atraente, porque nós não sabemos mais viver sem ela. Quando você aceita esse estilo de vida, você se torna essa igreja em todos os lugares. Você não é igreja aqui dentro desse prédio. Você é igreja muito mais fora dele. Essa é a missão de Jesus. Quando Jesus dizia assim: vinde a mim, todos estão cansados, e aqueles que chegavam a ele cansados, Jesus os recebia como eles chegavam, mas Jesus os enviava de forma diferente, transformados, empoderados, impactados para cumprir uma missão. E esses tinham o maior desafio de ir a todos os lugares.
Não aos lugares só confortáveis, aos lugares que a gente gosta, aos lugares que a gente tem conforto ou a gente consegue ir, mas aos lugares que precisam ser idos. A igreja precisa ir nos lugares que necessita que ela vá. Mas onde estão esses? Aqui a gente encontra, querido, um testemunho de 3 jovens, Paulo, Silas e Timóteo, que exatamente representavam a igreja. E isso é inspirador para mim e para você. E a gente precisa aprender aqui. Porque a nossa maior inspiração, ela precisa vir com homens que fizeram acontecer. Homens que dedicaram a sua vida, homens que pagaram um preço, homens que não tinham limites. Sabe por quê? Tinham essa consciência da igreja ser algo apaixonante para a sua vida. Não era mais sobre a minha vida, agora era sobre a minha missão. Sabe quando a nossa vida começa a ser transformada? Quando a gente tem essa consciência, não é mais sobre a minha vida, agora é sobre a minha missão de vida. E aí eu queria aprender com você aqui elementos que a gente vai entender sobre essa igreja em todos os lugares. Você está comigo, amém? Amém ou não? Você entendeu esse texto aqui de Atos 17? O texto começa dizendo que, tendo passado por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica. Quem chegou a Tessalônica? Paulo e Silas. E depois eles levam Timóteo. Mas o fato é que eles já vinham de uma história anterior, já vinham de cidades anteriores. Aqui era a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo estava lá viajando em missão. E aí diz que eles chegaram na cidade chamada Tessalônica. E ali, quando chegaram naquela cidade, Paulo começou a observar que havia muitas sinagogas judaicas, porque era um costume. A religião que predominava era a judaica. E aonde ele ia tinha sinagogas. E ele resolve entrar em uma sinagoga e começa a conversar. Começa a ter um debate bíblico, teológico. Começa a falar sobre Jesus. E aí, de forma insistente, ele passa 3 semanas ali, falando. Porque a missão de Paulo era fazer a igreja em todos os lugares. Diga assim: a minha missão é levar a igreja para todos os lugares. Em nome de Jesus, se você, querido, preste atenção no que eu vou te dizer com muito amor, mas se você cruza essas portas e você deixa de ser igreja lá fora, alguma coisa não está funcionando bem. Se você cruza essas portas, você esquece do seu compromisso com a igreja, alguma coisa não está tão saudável assim. Se você cruza essas portas, você esquece que você tem uma missão de levar a igreja onde você for, está faltando encaixar alguma peça aí. E o que acontece quando a gente diz sim para um estilo de vida como esse? Que a gente se torna a igreja de Jesus. Por onde a gente vai? O que acontece? Alguns elementos e características e marcas a gente encontra nesse texto. E a primeira delas é: a gente passa a ser alguém que influencia. Sim ou não? Quando você entende e aceita essa característica e esse chamado, sabe? Quando Jesus ele entra na sua vida, contagia você, transforma, muda a sua mentalidade, muda o seu coração. Você agora não é mais influenciado, você agora passa a influenciar pessoas. E aí você se levanta para mudar a realidade dos lugares por onde você vai. Você não é mais mudado pelos lugares que você anda, agora você começa a mudar os lugares que você passa por ele. Porque a sua mentalidade já é outra, o seu coração já é outro. Sabe, aí você está é incrível, querido, olha. Mas você trabalha lá no mesmo lugar há muitos anos, mas no dia que você se converte verdadeiramente, você tem uma experiência com Jesus, você passa a ser igreja, você passa a se envolver nessa igreja, sabe, de forma relevante, atraente, você se torna apaixonante. Você está lá no mesmo lugar, mas agora você não é mais a mesma pessoa no mesmo lugar que você estava. Muitos anos você vivendo ali, as pessoas vão começar a perceber a sua mudança, vão estranhar, porque o seu comportamento muda, você não é mais aquela pessoa, você não entra mais naquelas brincadeiras, você não se veste mais do mesmo jeito, você não vai mais, não senta mais na roda dos escarnecedores, você não vai mais agora para as baladas, você não vai mais agora, sabe, estar bebendo junto com a galera do trabalho. Agora você mudou, o ambiente é o mesmo, mas você não é mais o mesmo.
E aí agora, aquele ambiente que influenciava você, porque você não conseguia dizer não aos amigos, sabe, nas saídas das sextas à noite, terminava o ambiente, era aquela curtição, era aquelas conversas, aquelas piadas, aquelas imagens transmitidas, e agora não, agora você não é mais influenciado pelo lugar, mas agora você se levanta para influenciar o lugar, e agora você já começa a se posicionar diferente, agora você está entendendo que você precisa levar a igreja para lá. Essa é a missão de Jesus. Essa é uma igreja para todos os lugares. É que você se levanta para mudar a realidade do lugar onde você está. Você não se conforma mais com aquela coisa. Você agora começa a pegar uma aversão àquilo. Você já não quer mais. Agora não, agora eu preciso fazer algo diferente aqui. Isso é sinais de que a gente tem sido igreja. Amém? Se não funciona, em nome de Jesus, cara, você precisa gerar isso em oração. Porque se nada mudou onde você está, você não mudou, você continua sendo influenciado, você precisa gerar isso em oração. Você precisa, sabe, ter mais paixão por essa missão que o Senhor te comissionou. Você precisa deixar dentro do teu coração Mateus 28:19, ide por todo mundo, vai lá, façam discípulos, pregue o evangelho, batize, ensine a obedecer, faça algo diferente, influencie. A igreja de Tessalônica surgiu como um fruto de influência de Paulo e Silas. Paulo chegou nessa cidade, não havia nenhuma igreja cristã que falasse sobre Jesus. Paulo chegou lá e disse assim: não, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer. Ninguém aqui fala de Jesus. Aí Paulo entrou na sinagoga e disse assim: vocês só falam da lei de Moisés? Ei, esse que vocês estão dizendo aí que ele vai vir, ele já veio. Jesus é o Cristo. Influência. Nós somos o povo para influenciar e não para ser influenciado. A igreja ela precisa ser a maior influência na terra. Só que a gente a gente é mais influenciado do que influencia. Sabe de onde deveria partir a maior criatividade do mundo? De dentro da igreja, porque nós servimos a um Deus que é extremamente criativo. Mas ainda somos tendenciosos a copiar as criatividades lá de fora do mundo. Porque talvez a gente está dizendo assim: Senhor, libera essa criatividade aí para mim. Talvez a gente está falando pouco. Mas nós precisamos ser a influência para esse mundo. Mateus 5,13, Jesus diz: vocês precisam ser o sal da terra. Aí sabe o que ele diz nesse texto? Abra a Bíblia aí, por favor, para você ler. Para você não dizer que sou eu que estou falando. Mateus 5,13. Abra mesmo. Abriu? Sim. Olha o que diz o texto. Que você diz assim: eu já saí de copas. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, o que acontece? O que está dizendo o texto aí? Se o sal perdeu o seu sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que tem a ver isso com influência, pastor? Tudo. Porque ele está dizendo que se você não se levanta para influenciar, você será influenciado pelos homens. O que é ser pisado pelos homens? É que a influência é tão forte na sua vida que você se torna nada. Não tem mudança, não tem impacto, não tem nada que diferencie. Então você é pisado pela influência do mundo. O mundo vem e atropela, que passa por cima e é destruidor, sabe? Ele vem sem pena, porque o príncipe desse mundo, ele não quer saber. Ele quer saber de tirar o seu sabor. Porque se ele tira o seu sabor, o que é o seu sabor? É a sua influência. Seu sabor não é você dizer: ai, me prove para você ver que eu sou o sal. Não. É você se levantar para fazer a diferença, para você influenciar o ambiente que você está, através de outros princípios, através de outras escolhas. E aí você se torna o sal do mundo. Diga assim: eu sou chamado para ser o sal dessa terra. Mas você não pode ser um sal sem sabor. Você está comigo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Jesus ensinou aqui tal princípio: ou você se levanta para influenciar, ou você será influenciado. Uma igreja para todos é uma igreja que se levanta para influenciar e não é influenciada. É uma igreja que faz a diferença, é uma igreja que não está aqui para se comparar ou medir forças. É uma igreja que está aqui para fazer o reino de Deus acontecer na terra. É uma igreja que tem a consciência do envio. É a igreja que sabe que ela é enviada por Jesus para uma missão. Você é enviado por Jesus para uma missão. Gente, chegar até Jesus é o ponto de partida. É um ponto de Jesus enviar agora para fazer algo. Não é um ponto de descanso. É um ponto de partida para uma missão. Então, todos que conhecem Jesus verdadeiramente, eles têm essa consciência de envio, de alguém que é enviado. E eu amo essa frase, que eu vou a todos os lugares com essa consciência de ser enviado. Porque quando você tem a consciência de ser enviado, sabe, aquele que te enviou, ele respalda você. A consciência do envio gera que você se levanta, não mais para ser influenciado, mudado pelos lugares, mas agora você se levanta para mudar os lugares. Será que a gente tem influenciado o suficiente na nossa casa? Que é a primeira pergunta que surge no nosso coração. Será que a gente tem influenciado o suficiente dentro da nossa casa? Ao ponto de mudar o ambiente, ao ponto de fazer as pessoas pelo menos respeitar você da sua família. Porque eu já vivenciei experiências de ir na casa de irmãos em Cristo e chegar lá e eu passar uma vergonha enorme. Vergonha em que sentido? E quando eu chegar lá, as pessoas da própria família não respeitavam esse irmão. E chamavam um palavrão com ele. E dizia aquelas palavras, e aquelas brincadeiras pesadas. E eu ficava, e aquilo foi me constrangendo, ao ponto de dizer: meu irmão, eu preciso ir, viu? Eu estou na minha hora aqui. Eu tive que sair, porque eu não estava mais. Eu dizia: meu Deus, se a pessoa não se levanta para influenciar o ponto de pelo menos a sua família mudar na direção dela, dizer assim: não, vamos respeitar. Mas se a gente não se dá o respeito, a gente não vai ter o respeito. Não é assim? Amém ou não? Então a gente precisa influenciar aqui. Sabe, queridos, olhando para esse texto aqui, ó, eles acabaram de viver experiências boas. Porque se você ler capítulos antes, Paulo viveu com Silas experiências incríveis nas outras cidades, mas também viveu experiências não boas. Qual foi a experiência? Por exemplo, alguns capítulos antes você vai ver Paulo evangelizando uma empresária da cidade chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher rica, riquíssima. Paulo evangeliza e converte a mulher a Jesus. Uma grande empresária se entrega a Jesus. Isso é uma experiência boa, sim ou não? Amém? Você já pensou você se levantar para influenciar o dono da sua empresa ao ponto dessa pessoa se encontrar com Jesus por causa da sua vida? É que às vezes a gente diz assim: não, o evangelho é só para os pobres. Não, os ricos também precisam ser evangelizados. Paulo viu essa experiência de a empresária Lídia se converter. Paulo viu a experiência da jovem feiticeira ser curada. Mas também Paulo e Silas viveu a experiência de serem presos e açoitados. Sabe o que é açoitado? É levar chicotada em praça pública. E não era pouca não, viu? Era pisa, era aquela pisa no meio de todo mundo, para todo mundo ver. E não deveria ser feito o que eles estavam fazendo. Então, experiências boas, experiências ruins. E aí o texto diz que eles acabaram de sair dessa cidade e chegaram a Tessalônica. Ou seja, na nossa mentalidade, Paulo estava ainda cuidando das feridas, dos açoites, mas continuou servindo ao Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, porque uma igreja em todos, ela é o remédio e não a ferida. Uma igreja que tem a consciência de envio, ela nunca será a ferida para a sociedade, ela sempre será o remédio que as pessoas precisam. Mas eu estou ferido, não importa as suas feridas, o que importa é o remédio que você leva para fora. Paulo e Silas estavam cuidando das feridas,
mas ele estava levando o remédio, não estava levando a ferida. Paulo tinha tudo para dizer assim, eu estou ferido, eu não quero saber não, eu estou chateado, eu estou magoado. Mas não, Paulo estava dizendo assim, as minhas feridas não importam diante da minha missão, que é muito maior do que a minha vida. Posso estar ferido, mas o que vale é eu levar o evangelho da graça, do amor de Jesus. Isso é uma consciência de influência. Isso é uma consciência de envio. Isso é uma igreja apaixonante. Isso é uma igreja para todos, chamado para levar a cura onde formos. E olha, deixa eu dizer uma coisa a você, só tem condições de mudar lugares quem já foi mudado no lugar chamado igreja. Porque se você não consegue mudar no lugar chamado igreja, você não muda em lugar nenhum. E só consegue levar mudança por onde você for, se primeiro você for mudado aqui, chamado igreja. A igreja é o lugar de envio. Uma igreja com a consciência da eclésia. Uma igreja com a compreensão da grande comissão. Não pode ficar apenas recebendo. Precisa ter a consciência do dividir, do repartir. Sabe qual é a consciência do envio, querido? É a consciência de que você recebeu algo e você precisa sair para dar algo. Essa é a consciência do envio. E Jesus nunca deixou de gerar essa consciência nos discípulos, porque Jesus sabia que depois que ele partisse, ele disse assim, vocês agora vão ter que ir para repartir aquilo que eu dei a vocês. Apesar de ter sofrido insultos em Filipos, Paulo e Silas receberam força de Deus para pregar o evangelho em Tessalônica. Porque eles sofreram na cidade anterior. Foram presos. Você sabe lá da história da prisão, dos açoites, dos julgamentos, das perseguições. Mas sabe de onde vinha a força dele? Daqueles que o chamou para ele cumprir a missão. Quando você caminha no chamado, a força vem daquele que te chamou. E sabe a nossa oração aqui como igreja é que haja essa unção de força contínua. Que a gente nunca pare por nada. Sabe o lema que a gente usa aqui, que nós somos uma igreja imparável. A gente não para, porque a gente não pode parar. E de onde a gente tira tanta força? Daquele que nos chamou e nos enviou. Amém? Você está comigo, né? Amém ou não? Faz sentido para você? Atos 17, Paulo estava lá, acabou de sair de uma experiência boa, uma experiência ruim, mas estava lá cumprindo a sua missão. Outra característica é que você passa a evangelizar. Você passa a influenciar e você passa a evangelizar. Se levanta para pregar o evangelho sem se distrair com nada. Você fica focado agora. Quando você tem a consciência de envio, quando você se torna essa igreja apaixonante e relevante, uma igreja para todos é uma igreja focada. É uma igreja que não se distrai, é uma igreja que está lá, sabe, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar obstáculos, mas ela tem foco naquilo que ela precisa fazer. Verso 2 e 3, a Bíblia diz que, olha o que diz aqui, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, diga assim, 3 sábados, 3 semanas, 21 dias, Paulo estava focado em conversar com aqueles homens dentro da sinagoga, explicando e provando que Cristo estava vivo e era o transformador das pessoas. Não tinha distração, o foco era esse. Qual era o foco? Levar Jesus aos corações. Qual era o foco? Levar o evangelho para as vidas. Qual era o foco? É levar o arrependimento para a humanidade. Qual era o foco? É fazer com que os homens sejam convertidos. Qual era o foco? É alcançar os jovens. Qual é o foco? É transformar as famílias. Esse é o foco. Uma igreja que vive focada na missão e não na distração. Em nome de Jesus, você não precisa focar nas distrações. Você precisa focar na missão. A igreja que é focada na missão, ela é auxílio e não hostilidade. Sabe quando a gente se torna hostil? Quando a gente foca na distração. Mas se você foca na missão, distrair é desviar a atenção de um ponto. Nós precisamos levar a solução e não um problema, amém? Diz essa pessoa que está ao seu lado, você foi chamado para levar a solução e não um problema. Por onde você for, você precisa ser a solução e não um problema. Diga, onde o Senhor te enviar, você tem que ser a resposta e não a dúvida das pessoas.
Amém? 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 Nós somos chamados para gerar unidade, não rivalidade. Uma igreja que tem a consciência do envio, ela nunca vai gerar rivalidade. Onde ela está? Ela vem para gerar unidade. Quando a gente perde essa consciência, a gente começa a competir, a gerar rivalidade, a quem é mais, quem pode mais, quem faz mais, quem é mais. Não é sobre rivalidade. É sobre cumprir a missão, é sobre a unidade. Sabe, é lindo ver que Paulo não ficou em Tessalônica passeando. Paulo não foi passear. Paulo não foi, não ficou lá conversando, enrolando, mas ficou 21 dias focado, pregando, testemunhando com a sua vida. E evangelizando aqueles gregos que estavam ali, judeus, gregos. Falando da centralidade do evangelho, dizendo a todos: Jesus é o Messias, o Cristo ungido de Deus, que veio para salvar a todos. Por que Paulo não se distraiu? Porque Paulo sabia que a distração poderia gerar rebeldia. Toda distração gera rebeldia aqui. Tem pessoas dentro da igreja distraídas. E aí, por distrair do foco, tirar o seu foco, o seu olhar do ponto, da missão, do envio, ela se torna rebelde dentro do lugar. Ela está, mas não está. Se a distração não gera rebeldia, ela vai gerar imaturidade. Tem pessoas dentro da igreja que decidem não crescer porque se distraem. E o mundo aí fora hoje, querido, existem muitas propostas para distração. Você se distrai facilmente se você tirar o foco. Distração também gera fraqueza espiritual. Os distraídos não fortalecem o seu espírito. Por isso que a gente ama aqui como igreja dizer, nós somos focados demais naquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz aqui é intencional e é focado, porque a gente precisa ter um fim a alcançar. Não tem espaço para distração, porque distração gera fraqueza. Diga assim a essa pessoa: se você está distraído, você se torna fraco. Mas se você está focado, você se torna forte. Um dos ditos mais repetidos por Jesus, sabe qual foi? Nos evangelhos, Jesus diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir. O que Jesus estava dizendo? Não se distraia aqui. Todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele dizia: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É o dito mais dito por Jesus. Não sei se você sabia disso. Nem eu sabia, mas estudando descobri. Por muitas vezes Jesus disse isso. Mas o que ele queria dizer? Não era um dito popular. Jesus estava dizendo assim: não se distrai naquilo que eu estou falando. Porque se você se distrair, você vai ficar fraco espiritualmente. Mas se você focar naquilo que eu estou dizendo e você cumprir, você vai ver como você vai mudar a sua vida e vai mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. Tudo depende do quanto bem você ouve o que está sendo dito. Balança essa pessoa assim com muito amor nessa manhã de domingo. Você está aqui, que eu sei que você está aqui meio sonolento. E eu sei que a minha voz às vezes é uma canção niná para você, que você fica aqui ouvindo, porque eu falo mansinho. Eu sei. Eu não sou menino não, eu sei, irmão. Que eu falo, mas eu não grito, mas quando eu começar a gritar aqui, aí você vai. Eu fico olhando aqui, eu fico falando e você fica assim, ó. E eu digo, meu Deus do céu, é uma canção de niná. Mas olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida, querido. A nossa vida depende do quanto a gente dedica a ouvir aquilo que está sendo dito na nossa direção. Sabe, em todas as palestras que eu já fui, todas as pregações que eu sento para ouvir, eu sempre tenho essa consciência. O meu aprendizado depende do quanto atenção eu dou àquilo que está sendo dito. Porque se eu estou no lugar e não dou atenção nenhuma, cara, não vai mudar nada na minha vida. Eu estou no lugar, saio do lugar, não aprendi foi nada e não vai mudar nada. Não acho que a sua vida vai mudar se você não aprender alguma coisa nova. Por isso que muitas pessoas permanecem 10, 20 anos no mesmo estágio. E o Senhor quer despertar você. Nós somos uma igreja assim muito pedagógica, porque eu amo essa ideia de gerar conhecimento novo, que nos faz tomar decisões novas. Isso é o que muda a nossa vida. A gente não é uma igreja de movimento, não. Você não vê aqui fazendo movimento, você não vê aqui. É movimento, é fundamento. Porque o que muda a vida de alguém é você descobrir
a verdade, descobrir o novo, descobrir algo, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você entendeu? Então, esse dito popular de Jesus não é um dito apenas popular, mas é uma atenção que Jesus chama daqueles que estavam ouvindo, para não se distrair. Por quê? Porque muitos andavam com Jesus, mas também muitos andavam distraídos ao lado de Jesus. Os próprios discípulos, muitas vezes Jesus chamava a atenção: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Vocês andam distraídos. Eu estou tanto tempo convosco e parece que vocês não me conhecem. Que isso, gente? Irmãos, em nome de Jesus, o que é você andar 3 anos com uma pessoa e parece que você não conhece a pessoa? É porque existe uma distração, querido. O que é você estar 6 anos na igreja e você parece que não conhece a visão da igreja? É você estar em distração, querido. Irmão, em nome de Jesus, me ajude se eu estiver falando alguma coisa aqui. Por que você participar de uma célula e parece que não entendeu essa necessidade? É porque você está distraído, gente. Jesus dizia isso, ó: eu estou com você tanto tempo, Felipe, e você parece que ainda me pergunta quem eu sou? Que é isso, meu irmão? Eu estava hoje me preparando para vir para cá e Jesus assim, ó, no meu coração, ó: o que é isso? O que é isso? Você está tanto tempo comigo e você ainda fica fazendo perguntas que parece que não me conhece? O que é isso? Uma igreja distraída. Paulo estava focado aqui. É lindo a gente encontrar essa essência aqui. Paulo não foi para lá para não ser para plantar a igreja naquele lugar, para levar a igreja para aquele lugar, porque Paulo sabia que através daquela plantação muitas pessoas seriam alcançadas e muitas vidas seriam transformadas. Você é chamado para anunciar os feitos do Senhor e não a vida dos outros. Preste atenção, porque às vezes a gente está distraído. E Jesus dizendo: ei, ouça o que eu estou lhe dizendo. Acorde para Jesus. Anuncie o Evangelho, anuncie os feitos de Jesus sobre a sua vida. Amém. Gente, coisa tão pequena, a gente usa a rede social para mandar recado para fulaninho, para cicraninho. Meu Deus, que distração, que distração. Porque a gente fica lá: Deus é justo. Não se distraia não, amém? Em nome de Jesus, foque. Paulo sabia que plantar igrejas fortes na cidade levaria o evangelho para os corações. Sabe o que o texto diz aqui? Em outra tradução diz que Paulo arrasou com aqueles homens. Está aí na sua tradução talvez, dizendo que Paulo arrasou com os homens. Uau! Só que olha, presta atenção, porque o arrasar aqui não é o arrasar que a gente... Eu arrasei com ela, deixei ela com a cara no chão, disse umas verdades para ela ouvir, arrasei. Arrasou o quê? O arrasou aqui foi porque Paulo diz assim, ó, Paulo diz assim: ei, irmãos, acordem, Jesus ele já veio e já mudou a história da humanidade. Paulo está falando dos feitos de Jesus na sua vida, por isso que ele arrasou com os homens. Você quer arrasar com o mundo? Fale dos feitos de Jesus para a sua vida. Você quer gerar um impacto onde você está? Fale do que Jesus tem feito e ainda vai fazer com você. Note bem aqui, não foi uma palavra, um encontro. Ele ficou lá 3 semanas, 21 dias, perseverando, esclarecendo, instruindo, dando oportunidade àqueles homens que estavam lá, pregando com a sua vida, com as suas mãos, pregando com o seu testemunho. Paulo era aquele que dizia assim: olha, eu fui espancado, fui ferido, mas eu estou aqui por amor ao Evangelho. Sempre focado em Jesus. A centralidade da vida de Paulo era o Evangelho, era o poder para salvar o mundo, não tinha distração. A sua vida era para falar de Jesus. Uau, como nós seríamos diferentes
se a gente usasse a nossa vida 100% para falar de Jesus. Somente isso. Só isso, amém? Amém ou não? Quantos topam? Só isso e nada mais. Se não é para falar de Jesus, é melhor você se calar, amém? Não fala. Se não vai falar de Jesus com as suas palavras, deixa para lá, irmão. É um conselho que eu lhe dou. Deixa para lá. Mas eu estou ferido. Cuida das suas feridas e segue. Uma outra característica aqui, de alguém que tenha consciência de uma igreja que é para toda igreja sem alegria de conquista, é uma igreja sem razão para conquistar. Se você não tem razão para conquistar, você não vai ter alegria quando conquistar. Se a gente não tem razão de conquistar, sabe, as famílias, os jovens, os homens, mulheres, crianças, a gente não celebra quando conquista, porque a gente não tem razão para isso. Mas se é a nossa razão, se é a nossa missão de conquistar, a gente sempre celebra. A gente sempre se alegra com os feitos. Quando a gente tem a consciência de que nós somos enviados e pregamos de forma certa e falamos aquilo que tem que fazer, o resultado vai vir. Pode demorar, mas vai vir. E vem todo tipo de pessoa. O mais lindo, diga assim, o mais lindo. Mas diga mesmo, o mais lindo é que vem todo tipo de gente. É porque a gente só quer que venham os bonzinhos. A gente só quer que venham aqueles que não dão trabalho. A gente só quer que venham aqueles bonitinhos. Não, mas vem todo tipo de gente. Porque o evangelho é para todos, amém? E importa ao Senhor que todos sejam salvos. Uma igreja em todos, ela é inclusiva para todos. Diga assim, uma igreja em todos é inclusiva para todos e não exclusiva para um grupo. A igreja em todos, ela não é exclusiva para um grupo, ela é inclusiva para todos. Nós não somos uma igreja exclusiva para o nosso grupo aqui, a gente nunca faz nada pensando só na igreja. Você vê aqui, tudo que a gente faz aqui, a gente pensa na comunidade. Porque a gente não é exclusiva para um grupo que faz parte da família que ama só. A gente é inclusiva para uma cidade. A gente quer incluir todos naquilo que a gente está vivendo, que a gente está experimentando. E não importa a fachada de igreja, da denominação, para mim, isso não é o mais importante. É que você não vê nome aí na frente. Não é porque a gente não tem condições de fazer, não. E também não é porque a gente não quer. É porque para mim isso não é o mais importante. A igreja precisa da instituição? Precisa, do nome precisa. Tem aí no portão aí. Mas denominação, a igreja, às vezes os irmãos perguntam, qual é a sua denominação? Eu digo, eu sou de Jesus. Não, pastor, mas qual é o nome lá? O nome é família. Não, pastor, mas qual é o nome da igreja? Eu digo, é família. Não, pastor, então me diga aí, qual é a sua linha teológica? Eu digo, é Calvário e Pentecostes. Aí o pastor fica louco, porque ele quer que eu diga, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou... Gente, quanta divisão isso causa? Quanto afastamento, quanta exclusividade. Né? Tem um grupo que diz assim, que existe um Deus só para ele. Que é o Deus dos... Deixa para lá, né? E o outro é das demais. Tem outro grupo que diz assim, não, a gente é o que conhece mais a Bíblia. E os outros? Quanta divisão isso não causa? O que importa é que a gente seja inclusivo e não exclusivo para um grupo, amém? Amém ou não? Uma igreja para todos, ela é mensurada pelas pessoas que se levantam e não pelas pessoas que se sentam. Não importa a gente estar aqui com o auditório cheio de pessoas sentadas. O que importa é a gente estar na cidade cheio de pessoas em pé, fazendo a obra por aí espalhada. Você viu aqui, a gente mostrou dados aqui. Importante. Nós temos pessoas em 30 comunidades diferentes. Em 5 cidades diferentes. Então chegou a hora de a gente fazer alguma coisa com isso. Amém? Vamos usar o nosso favor como igreja. Se a gente está em 30 comunidades diferentes, a gente precisa fazer alguma coisa com isso.
Porque a relevância da igreja é o número de pessoas que estão em pé fazendo a obra, e não o número de pessoas que estão sentadas. Quando toda a igreja se apaixona pelas conquistas, ela sai para conquistar. Quando toda a igreja se apaixona pela conquista, ela sai para conquistar. E aí, quando sai para conquistar, existe um óleo de alegria para aqueles que vivem focado. Hebreus 1:9, a Bíblia diz: amais a justiça e odieis a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo da alegria. Deus ungiu com óleo da alegria aquele que amou e ama a justiça e odeia a iniquidade. Esses estão focados. Quem é que ama a justiça e odeia a iniquidade? Quem está focado. Quem está focado tem um óleo da alegria. Quem tem óleo da alegria celebra pelas conquistas. Quem celebra pela conquista é quem tem razão para conquistar. Vamos cuidar da nossa vida, amém? Sobre esse envio, em nome de Jesus. E muitas conquistas virão na nossa direção. Você crê nisso? Você é chamado para sair em busca dos perdidos e não para afastar os salvos. Eu quero terminar aqui. Você é chamado para sair em busca dos perdidos e não para afastar os salvos. Eu ia falar mais, mas por hoje está bom, amém? Em nome de Jesus. Sabe qual é o ponto central da mensagem? Pula lá para o verso 30, a gente vai ler esse versículo e terminar. Capítulo 17 de Atos, verso 30. A Bíblia diz: no passado Deus, se puder bota aqui, verso 30 de Atos 17. Quero ler junto com você. Não? Tá bom. Então a Bíblia diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena, diga assim, que todos, diga que todos e em todo. Diga de novo, que todos e em todo. Diga mais uma vez, que todos e em todo lugar. Aqui está a chave da mensagem de hoje. O texto está dizendo que no passado Deus não considerou em ignorância, mas agora que você é igreja, agora que você conhece Jesus, agora que você tem uma vida, agora que você está se relacionando, agora que você está envolvendo, agora que você está assim, agora, o texto diz que agora, Deus ordena, diz essa pessoa assim, Deus ordena a você, que você vá para todos e em todo lugar, e leve Jesus. Leve Jesus com você. Ei, não deixa Jesus, sabe, não seja daquele que você vai entrar no lugar e deixa Jesus do lado de fora. Como a igreja fez, Apocalipse 3, a Bíblia diz que Jesus estava do lado de fora batendo na porta. Eis que estou batendo na porta, abra para eu entrar. Não, leva Jesus com você por onde você for, em todos e em todo lugar. Essa é uma igreja apaixonante, relevante e envolvente.